mesmo. Vamos lá? Ó, questão número 1 de Direito Civil, que na verdade é a nossa questão 141 da saga dos 600. Questão número 141 de 600 diz assim, deixa eu ler a cabeça da questão para você. Questão sobre sucessões. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode ser submetida a termo ou condição? Responde aí na sua casa. Responde aí na sua casa, querido. Responde aí na sua casa. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode ser submetida a termo ou condição? Questão falsa. Galerinha, na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro não pode ser submetida a termo ou condição. Lembrando que termo é um evento futuro e certo. Condição é um evento futuro e incerto. Galerinha, a aceitação da herança pelo herdeiro não pode ser submetida nem a esse evento futuro e certo, nem a esse evento futuro e incerto, que é a condição. Se ligou no movimento? Então a primeira questão, 141, está falsa. Vamos então agora para a questão 142 de 600, a número 2 de hoje. Na sucessão legítima, a cabeça é a mesma, tá? Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode ser reputada por ineficaz se for verificada a incapacidade sucessória do herdeiro. E aí, me diga você, na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode ser reputada por ineficaz se for verificada a incapacidade sucessória do herdeiro? Sem dúvida que sim, questão correta. Corretíssima. Queridão, se você verifica... Rapaz, tem umas desgraças, umas visitas chegando aqui, gente. Pense, gente, onde desgraça ruim é visita. Garanto que não tá trazendo um café, não tá trazendo um arroz ou peixe, bem na hora que eu tô gravando. Esse eu aguento, mas não fala pra ninguém não. Ó, veja só. Então, questão 42 de 600. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode ser reputada por ineficaz se for verificada a incapacidade sucessória do herdeiro? Pode, né, pessoal? Porque, veja só, quem herdou foi o José. Aí a gente descobriu que o José não era filho de João. Então, se ficou verificada a incapacidade sucessória do herdeiro, essa sucessão pode ser reputada por ineficaz. Beleza? Vamos embora então. Questão 143 de 600. Vem comigo. E se você estiver gostando, deixe de ser preguiçoso e aperta o botão do curtir e comenta aqui embaixo. A saga dos 600 continua. Vamos. 143. Deixa eu ver se você tá bom mesmo. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro... Ó, eu tô pensando em colocar uma músicazinha, um reggae, um forró aqui. Eu quero que você me dê sugestão pro próximo vídeo. Comenta aqui embaixo qual é a música que você quer de fundo na próxima gravação. Show? Vem comigo. Então, na sucessão legítima, questão 3 de hoje, 143 do desafio. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode abranger apenas alguns bens ou direitos do acervo hereditário. Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro pode abranger apenas alguns bens ou direitos do acervo hereditário. Questão falsa. Gente, na sucessão legítima, o camarada herda a título universal. Se eu estou herdando do meu pai, eu não posso escolher herdar só o carro, só a casa, só a chácara. Eu herdo tudo. Às vezes herda em condomínio, com os irmãos, mas tem que herdar tudo. Ninguém herda na sucessão legítima só um pedaço. Isso é a característica da sucessão testamentária. Perfeito? Então, questão falsa. Vamos embora, vamos de questão agora 144. Questão 144 de 600. Seguinte, a exclusão, veja. A exclusão por indignidade. Galerinha, nós vamos ter agora aqui, ó, 4 questões sobre exclusão por indignidade. E aí, lembre-se que você tem que tomar cuidado para não confundir deserdação
com indignidade. Cuidado para você não confundir os casos lá do 1814 com o do 1960, 1961 do Código Civil. Perfeito? A deserdação, você tem que lembrar sempre do pai falando: eu vou te deserdar, desgraçado. Eu vou te deserdar, filho de uma égua. Então você vai lembrar que a deserdação é feita por testamento. Diferentemente da indignidade, mesmo que o pai não tenha deserdado, o desgraçado pode ser considerado indigno. Por exemplo, o filho que matou o pai, ele pode ser considerado indigno. Se ligou no movimento? Então tá. Não vou falar muito, senão eu respondo as questões para você. Ok? 4 questões sobre indignidade. Ó, na exclusão por indignidade, aí tem 4 questões para você julgar sobre isso. É feita por testamento com declaração de causa. É feita por testamento com declaração de causa. Questão 144. Falsa. Ela não é feita por testamento, ela é feita por processo judicial. Ela é feita por processo judicial que é aberto após a morte do camarada. Perfeito? Então, o filho foi considerado indigno? Não foi por testamento, foi por meio de processo judicial. Show? Perfeito? Tranquilo? Comenta aqui embaixo o nome daquele cara que você acha que tem que ser considerado indigno ou deserdado. De repente é teu irmão, comenta o nome dele aqui embaixo. Faz isso não. Ó, questão 145 diz assim: a exclusão por indignidade abrange todos os motivos da deserdação. E aí? A exclusão por indignidade abrange todos os motivos da deserdação. Porcaria nenhuma, questão falsa. Na verdade, a deserdação que abrange todos os motivos da indignidade. A deserdação é maior. A deserdação, ó, pensa na deserdação como sendo um super castelo e a indignidade está dentro dela. Perfeito? Então, a deserdação, ela tem mais causas do que a indignidade. Então, a indignidade, ela está dentro da deserdação. Show? Então, se ele dissesse o contrário, aí a questão estaria correta. Perfeito? Porque a deserdação abrange todos os motivos da indignidade. Mas a indignidade não abrange todos os motivos da deserdação. Beleza? Dorme não. Questão 146 de 600. A exclusão por indignidade está sempre fundada em fatos anteriores à morte do autor da herança. A exclusão por indignidade está sempre fundada em fatos ligados, fatos anteriores à morte do autor da herança. Questão falsa. A exclusão por indignidade, diferente da deserdação, ela pode ser por um fato antes da morte do autor da herança, ao mesmo tempo da morte ou depois. Como assim, Paulo? Porque veja só, por fato, pode ser que o filho tenha matado o pai. Isso é causa de exclusão por indignidade. Então foi ao mesmo tempo, não foi fato anterior. E pode ser por fatos pós-morte também. Pode ser por fatos pós-morte também, previsto lá no Código Civil. Então, ó, exclusão por deserdação é sempre por fato anterior à morte. Mas por indignidade pode ser antes, ao mesmo tempo e depois. Beleza? Gostou? Então, aperta o botão do curtir aí, deixa de ser preguiçoso, vem comigo, comenta aqui embaixo. Vamos lá para a questão 147 de 600. A exclusão por indignidade alcança os herdeiros legítimos e testamentários. A exclusão por indignidade alcança os herdeiros legítimos e testamentários. Sem dúvida. Gente, o infeliz que matou uma pessoa, seja ele herdeiro legítimo, aquele estabelecido por lei, seja ele um herdeiro contemplado em testamento, ele tem que se lascar, ele tem que se ferrar. Permita-me, querida, ele tem que se fuder. Esse camarada que, dentre vários casos que a gente poderia citar aqui, eu vou citar o assassinato do autor da herança. Você imagina, não interessa se esse cara é herdeiro por conta de um testamento ou herdeiro porque a lei determinou. Se esse cara matou o autor da herança, esse cara merece receber herança? Lógico que não. Então, a sucessão, a exclusão por indignidade alcança tanto herdeiro legítimo como testamentário. Beleza? Já estamos aí na 147. Vamos para a questão 148 de 600. Vamos! Seguinte, prova da VUNESP. Lembrando que da questão 141 até a questão 148 que eu vou fazer agora, todas as questões da prova da VUNESP, concurso de São Paulo de 2012. Beleza? Ó, na ordem de vocação hereditária,
os colaterais são herdeiros facultativos até o 4º grau. E aí, na ordem de vocação hereditária, os herdeiros, os colaterais são herdeiros facultativos até o 4º grau. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira, querido, verdadeira. Você lembra da ordem de vocação hereditária? Lembra da ordem? Não? Vou te lembrar. Se liga no movimento. Mas não esquece de curtir não, hein? Ó, seguinte. O primeiro na ordem de vocação hereditária são os descendentes com o cônjuge, se houver. Ok? Beleza? Então, vamos imaginar aí. Teu pai morreu. O meu não vai morrer aqui não. Teu pai morreu. Teu pai morreu. Aí quem são os herdeiros? O primeiro na vocação hereditária. Os primeiros lá que vão herdar. Vai ser você, né? Que está na categoria dos descendentes. Descendentes com a mulher do teu pai. Beleza? Tomara que seja tua mãe. Ó, então, o herdeiro, os descendentes com o cônjuge. Quem é o segundo na ordem de vocação? Não tem descendente, não tem, vamos imaginar que não tenha descendente. Aí a gente vai para a segunda ordem, que são os ascendentes. Aí é o pai do teu pai, beleza? E a mãe do teu pai. Beleza, aí vai para os ascendentes concorrendo com o cônjuge. O cônjuge está sempre aí na parada. Então, primeira ordem de vocação hereditária, descendente com cônjuge. Segunda ordem, o segundo, porque se tiver o primeiro, esquece o segundo. Segundo, ascendente com cônjuge. Terceiro, só o cônjuge. Só o cônjuge. Então, se você é mulher e quer herdar tudo, você tem que matar os filhos, tem que matar os pais, aí você herda sozinha, beleza? Não faz isso não, desgraça. Ó, e o quarto, gente, se não tiver, ó, nem filho, se não tiver pai, se não tiver descendente, se não tiver ascendente, não tiver cônjuge, aí vem o quarto, são os colaterais até o 4º grau, né? Aí pode surgir irmão, pode surgir o tio-avô, que é parente de 4º grau, pode surgir primo e tal. E, então, é isso mesmo, na ordem de vocação hereditária eles estão lá no 4º, perfeito? Lembrando que a sucessão só vai até o 4º grau, diferentemente do Código Civil anterior, que iria até o 6º. Perfeito? Show? Desculpa. Iria até o 4º também, no Código passado, só que a gente tinha parente até 6º grau. Parente agora é só até 4º grau. Show? Vamos! 149 de 600. Prova agora da FUMARC, concurso para tabelião, registrador, Minas Gerais. A respeito das formalidades exigidas para a validade do testamento cerrado, é correto afirmar: letra A, o tabelião lavrará, desde logo, o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e às testemunhas. Questão verdadeira ou falsa? Testamento cerrado. Ele vai lavrar desde logo o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e às testemunhas. Perfeito, questão verdadeira. 1868, inciso 3 do Código Civil. Lembrando que os testamentos ordinários é o testamento público, testamento cerrado, testamento particular. Testamento público, 2 testemunhas, testamento cerrado, 2 testemunhas, testamento particular, 3 testemunhas, e fala-se no testamento hológrafo, que é o testamento particular sem testemunhas, que eventualmente pode ser aceito pelo juiz, segundo o próprio Código Civil. Perfeito? Questão verdadeira, porque diz que o tabelião lavrará desde logo o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e às testemunhas. Perfeito? Show de bola? Então vamos lá. Questão número 150 de 600, encerrando o direito civil por hoje, mas ainda tem direito registral. Se liga aí. Depois de aprovado e cerrado, permanecerá com o tabelião que lançará no seu livro nota do lugar, dia e mês e ano em que o testamento foi aprovado. E aí, questão verdadeira ou falsa? Falsa. Lembrando que a questão aqui também é sobre testamento cerrado, ó. A respeito das formalidades para validade do testamento cerrado, é correto afirmar que depois de aprovado e cerrado, permanecerá com o tabelião. Negativo. Depois de aprovado e cerrado, o tabelião pega o testamento e coloca na mão do camarada que acabou de fazer e ele leva embora. Ok? Então, depois de aprovado e cerrado, não permanece com o tabelião.
Agora, ele lança no seu livro nota do lugar, do dia, do mês e do ano em que o testamento foi aprovado. Show de bola? Tranquilo? Agora, se você não quer fazer nem o público, nem o cerrado, você pode fazer o particular com testemunhas. Perfeito? Aquele que você guarda no cofre. Show? Entendeu? Tá. Então vamos lá. Vamos agora para a questão 151 até a questão 160, direito notarial e registral. Direção sem curva, vem comigo. Ó, questão 151 de 600. Questão 151 de 600, a número 11 de hoje. Ei, e não esquece de chamar os seus amigos para participarem desse super desafio da Saga dos 600, que está acontecendo na minha página do Facebook, que eu sou Paulo Machado, está acontecendo no meu perfil, que é Paulo Machado, e está acontecendo no YouTube. Não sei para onde você está assistindo, mas você tem todas essas opções, ok? No YouTube tem uma playlist para você acompanhar todos os dias, sem ter que ficar procurando, rolando a página para cima e para baixo. Aí você escolhe. Vamos lá, 151 de 600, prova para tabelião do Maranhão, feita pela IESES. Quanto aos registros públicos, responda. Responda! Verdadeiro ou falso? Ó, 151. Gente, aqui tá cheirando um café. Meu Deus do céu. O amor, trouxe café pra mim lá. Pedindo pra mulher pegar um café aqui pra mim. Olha só, os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial ou por requerimento da parte interessada dirigida ao oficial de registro. E aí? Artigo 22 da Lei 6.015. Os livros do registro, por exemplo, lá no registro de imóveis, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 1, protocolo, livro 2, registro geral, livro 3, registro auxiliar, livro 4, indicador real, livro 5, indicador pessoal. Esses livros aí, por exemplo, só podem sair com autorização judicial ou a requerimento da parte dirigida ao oficial. Porcaria nenhuma, questão errada. Questão errada, falsa. Porque, gente, só sai livro do meu cartório, só sai livro do cartório de um tabelião, de um registrador com autorização judicial. Está no artigo 22 da Lei 6.015. Beleza? Então vem comigo. Ó, questão 152 de 600. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão por 20 anos. E posteriormente poderão ser arquivados no fórum da comarca em que pertencer a serventia. A cara do examinador, a cara dele. Os livros do cartório, segundo o artigo 26, permanecerão ali de forma indefinida, prazo indefinido. Tem negócio de 5 anos, 10 anos. Não confunda com aquilo que você aprendeu comigo, resolvendo aquelas questões de protesto. Perfeito? Os livros permanecerão ali indefinidamente. Indefinidamente. Show? Perfeito? Então vamos lá. Questão 153 de 600 ao número 13 de hoje. Olha só. Quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Dá pausa aí. Voltou? Então beleza. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Gente, olha só. Falsa ou verdadeira? Verdadeira, gente. Ó, as duas primeiras ficaram erradas, né? As duas primeiras de registro. A 151 e a 152. Mas essa tá verdadeira. Olha só, vou dar até a situação prática. Quando a lei criar novo cartório, enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Gente, aqui no Distrito Federal, tem um cartório super milionário que é do terceiro ofício, que fica no Taguatinga Shopping. Ele registra os imóveis de Taguatinga Norte, Taguatinga Centro, Taguatinga Sul, Recanto das Emas, Samambaia. Meu Deus do céu, é 3 milhões por mês o cartório. Aí é o seguinte, vai chegar um momento que com certeza vai abrir um registro de imóveis lá no Recanto das Emas. Vamos imaginar então que esse cartório lá de Taguatinga Sul, lá do Taguatinga Shopping, ele tenha sido desmembrado porque Recanto das Emas agora tem um cartório. Enquanto não for, olha só, ele sofreu desmembramento, mas enquanto não for instalado esse novo cartório de registro de imóveis, os imóveis lá do Recanto das Emas serão registrados lá no Taguatinga Shopping. E não precisa repetir o registro no novo cartório. É o que está dizendo aqui, está correto, está no artigo 27 da Lei 6.015. Beleza? Show? Vamos! 154.
Questão 154 de 600. Seguinte, vamos falar de casamento, que tal? Vamos falar de casamento. Se liga. Sobre casamento é correto afirmar: a eficácia da habilitação de casamento será de 30 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. A eficácia da habilitação de casamento será de 30 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. E aí, 1532 do Código Civil. Questão falsa. A eficácia da habilitação de casamento é de 90 dias. Ei, 90 dias. E não de 30 dias, beleza? Texto seco, Código Civil, corre lá. Vamos lá. 155 de 600. O homem e a mulher. Questão 155 de 600. O homem e a mulher com 18 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Questão falsa, né, gente? Essa é ridícula. O homem e a mulher com 18 anos, não. Esse texto aqui, que está lá no 1517, ele está falando, na verdade, de o homem e a mulher com 16 anos, que é a idade núbio, que pode casar com a autorização dos pais, blá, blá, blá. Ok? Lembrando que tem uma situação que o cara pode casar, que poderá haver casamento mesmo com... mesmo antes dos 16 anos. A mulher ficou grávida com 15 anos, 14 anos, pode casar? Pode. Perfeito? Pode. Na situação. Mas a princípio casa com 16 anos. Show? Tem que ter autorização dos pais. Com 18 não precisa mais de autorização, aí cada um se ferra como quiser, se dá bem como quiser. Show? Vamos. Questão 156 de 600. A número 16 de hoje. A eficácia da habilitação de casamento será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Questão? Aí sim. Questão verdadeira! Questão verdadeira, já falei para você, tá lá no 1532, a eficácia da habilitação de casamento vale por 90 dias, a contar da extração do certificado. Questão 157. Não podem casar os irmãos unilaterais e bilaterais. Tá aí, verdadeiro, né? E demais colaterais até o 4º grau, inclusive. Aí ficou falsa a questão, né, gente? Não vou nem dar tempo de você pensar. Até 4º grau, pode casar. Gente, o que tem de pessoas casadas com primo que é 4º grau, não é brincadeira. Minha irmã, por exemplo, é casada com primo. Meu primo, Wesley. São parentes de 4º grau. Pode casar? Pode. Essa não dava pra errar, era só lembrar da minha irmã. Se ligou? Então tá. 1521 do Código Civil. Anote aí. E vem comigo para a questão 158 de 600. No prazo de 120 dias a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo de casamento religioso, requerer-lhe registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. E aí, questão 158 ainda sobre casamento, quero ver como é que você está aí. No prazo de 120 dias, a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo de casamento religioso, requerer-lhe registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Deixa eu te falar essa questão aqui, como é que é ela. Está lá no 1516 do Código Civil. Você quer casar lá na sua igreja. Tudo bem, mas você quer que isso tenha publicidade, erga omnes, blá, blá, blá. Você vai até o cartório, o RCPN, você, seu marido e tal, imaginando aí que você seja uma moça que está assistindo. Aí você foi lá, e aí você fala, ó, quero casar na igreja, quero ter um casamento religioso, quero que tenha efeito civil. Então o que você vai fazer? Você vai pedir habilitação para casar. Você fala, quero fazer meu processo de habilitação para casar lá no religioso, para casar na igreja. Tudo bem, você vai habilitar, e vai fazer o quê? E vai naturalmente casar na sua igreja. Da data lá que você casa, você tem 90 dias para você levar exatamente o que ele fala aqui na questão, ó, o assento ou o termo de casamento religioso. E aí você pode requerer o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Perfeito? Você foi ali no RCPN do Hércules,
fica ali no Bandeirante, aqui em Brasília, né? Aqui no Distrito Federal, para ser mais técnico. E aí ele te deu a certidão para que você pudesse casar no religioso. Casou? Pega agora o termo do casamento religioso e leva lá para o Hércules no prazo de 90 dias a contar da celebração do casamento religioso. Show de bola! Mais mastigado do que isso, só chiclete na boca de criança, né? Então vamos lá. Queridão, questão 159 de 600. Questão 159 de 600, aqui ó. E lógico, queridão, se você quiser ter acesso a mais vídeos, né? Se você quiser ficar recebendo todos os dias esses meus vídeos, eu vou colocar um link, eu vou facilitar a tua vida, hein? Eu vou facilitar a tua vida. Eu vou colocar um link aqui embaixo, se tiver no YouTube, em cima, se você tiver no Facebook, procura esse negócio aí. Vai ter um link aí. Você cadastra nesse link, cadastra em mim. Você vai gastar 30 segundos. Cadastrou, todo dia, pá, vai cair um videozinho lá gratuito com resolução de exercício. Ok? Show de bola? E se você não sabe, eu também tenho uma saga, outra saga que é a saga da Constituição, onde eu explico os artigos da Constituição do primeiro até o 250. Corre no meu canal do YouTube que tem lá. Querido, se liga. 159. Prova para tabelião de Santa Catarina. Inclusive as últimas 1, 2, 3, 4, as últimas 5 questões foi concurso de Santa Catarina, da 154 a 158. Queridão, 159. O registro das convenções antenupciais, previsto no artigo 167, inciso 1 da Lei Federal 6.015 de 73, será feito onde? Fala para mim. O registro das convenções antenupciais, previsto no artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015, será feito onde? No livro 2, no livro 4, no livro 2 e 3, no livro 3 ou nenhuma das alternativas? E aí, onde eu registro as convenções antenupciais? Lá no registro de imóveis. Onde que eu registro? E aí? No livro 3, ok? Vamos lembrar os livros do registro de imóveis? É só lembrar da PRI, né? P de protocolo, livro 1. Livro 2, registro geral. Livro 3, registro auxiliar. Livro 4, indicador real. Livro 5, indicador pessoal. Show? Perfeito? Tem que te registrar no livro 3 as convenções antenupciais. Uou! Vamos embora! Questão 160 de 600. Olha só. Na hipótese de restabelecimento da sociedade conjugal, a averbação no registro público é imprescindível. E aí? Última questão de hoje, questão verdadeira ou falsa? E moleque... Ei, não sai daí sem curtir, não sai daí sem comentar não, hein? Eu passei mais 30 minutos aqui respondendo, agora você só vai apertar o botão do curtir, beleza? Bom, então é o seguinte, na hipótese de restabelecimento da sociedade conjugal, a averbação no registro público é imprescindível. Sim ou não? Sem dúvida. Está lá no artigo 10 do Código Civil e artigo 29 da Lei 6.015. Beleza, queridão? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos aqui no Distrito Federal e vários outros estados, e criador do programa 7 Passos da Aprovação, né? Programa Tropa da Aprovação, onde você aprende os 7 passos para passar em qualquer concurso público do país. Beleza? Então é isso aí, beijo no coração, tamo junto, até amanhã, dia que eu volto com da questão 161 até a questão 180. Vamos pro alto e avante!